Nunca fui de acreditar nessas coisas. Sempre achei que história de bicho estranho era papo de velho, de bêbado ou de gente que vive no mato tempo demais. Só que tem coisa que você só entende quando vê. E depois que vê, não tem mais volta. Eu trabalho na manutenção de torres de internet. E para chegar em algumas delas, é só trilha no meio do mato. Serra pesada, sem sinal, sem ninguém. E se dá problema de noite, tem que ir. Simples assim. Naquele dia, era para ser só mais um trampo. Uma torre tinha caído, sinal zero, cliente desesperado. E lá vou eu, mochila nas costas, lanterna e aquele silêncio típico de mata fechada. Só que aquele silêncio estava errado. Não era o silêncio de bicho dormindo. Era aquele silêncio que parece pesado, que não é falta de som, é falta de vida. Nem folha mexia, nem vento, nem grilo, nem pássaro. Só aquele silêncio seco. O primeiro sinal de que tinha algo errado foi o cheiro forte, doce, azedo, cheiro de ferro, de sangue, de coisa podre. O tipo de cheiro que gruda na garganta, no nariz, no peito e não sai. Tentei ignorar. Segui andando. Só que os passos não eram só os meus. No começo achei que fosse eco. Depois percebi que não. Era peso demais, passo demais, sempre 2 segundos depois dos meus. Parei, o som parou, andei, o som voltou, parei de novo. E de novo, silêncio. E é aí que o corpo começa a entender antes da cabeça. Porque o arrepio não é só arrepio, é o corpo dizendo, corre. Olhei para o mato, a lanterna tremia na minha mão, mirei para o lado. E vi. No começo, achei que era tronco, mas não era. Tava longe, meio agachado, mas respirava, porque dava para ver o pelo mexendo. E aí vieram os olhos, 2 pontos amarelos, abaixados no começo, depois subindo, subindo, até ficar na altura da minha cabeça. E naquele momento, eu entendi. Não era bicho, não era pessoa. O peito largo, largo demais. Os ombros mais ainda. O pelo preto, grosso, sujo. E o rosto, uma mistura. Focinho de lobo. Mas mandíbula de gente. A boca aberta, dente demais. Tortos, compridos. E os braços, Jesus. Os braços, longos, desproporcionais. Não eram patas, eram braços, com mãos, e nas mãos, garras, pretas, curvas, parecendo lâmina de açougueiro. Cada dedo, uma faca. As pernas, tortas, juntas no lugar errado, como se aquele corpo tivesse sido forçado a ser assim. E cada movimento parecia rasgar ele por dentro. O som era carne. Era músculo, vibrando, a respiração, molhada, pesada. Cada puxada de ar parecia sugar o mato inteiro e cada vez que soltava, parecia cuspir vida morta, como se respirasse carne, dor, sangue. O bicho não corria, não se escondia, só andava devagar, olhando. Cada passo fazia o chão tremer e eu, travado, o corpo inteiro, sem comando, sem força, sem saída. Eu queria correr, juro que queria, mas não tinha para onde, nem força. E aquilo parou. A uns 5 metros, de pé, ombros largos, tronco enorme e olhando, cravado, nos meus olhos. E aí veio o som. Não era uivo, não era rosnado, era garganta, era carne vibrando, era coisa viva demais para ser só bicho e errada demais para ser só viva. O som me quebrou, por dentro, por fora, até o osso, e naquele segundo, meu corpo fez o que podia, virou e correu. Não pensei, não respirei, só corri.
O mato virou borrão, galho rasgando roupa, pedra batendo na canela e no fundo o som, aquele som, não de passo, não de respiração, de perseguição, de coisa grande, pesada, rápida. Cada vez que olhava para trás, ele estava mais perto. Não corria como bicho, corria como coisa que não devia existir, de pé, na ponta dos dedos, e mesmo assim, mais rápido que qualquer coisa. Pulei ribanceira, desci barranco, rolei, caí, levantei e corria. Corria como quem sabe que se cair, não levanta mais, porque se levantar, não tem mais volta. A trilha que antes parecia segura, agora parecia um labirinto, tudo igual, tudo escuro. E atrás, aquele som, aquele cheiro, aquele peso, aquele coisa. Até que, do nada, silêncio, seco, cortado, nem passo, nem respiração, nem galho, nem nada. Só o silêncio. E aí eu soube que não era porque ele tinha ido embora, era porque estava perto demais. Virei devagar e não vi nada, só o mato, só o escuro, só aquele vazio. Mas dava para sentir, aquilo estava ali, parado, olhando, tão perto que o cheiro queimava. Eu não sei como sair dali, juro que não sei, só lembro de cair no meio da estrada, de ver farol de carro, de ouvir freada, gente correndo e depois hospital, luz branca, voz, barulho. Mas até hoje, quando fecho os olhos, o que eu vejo não é o mato, nem a trilha, nem a estrada. É aqueles olhos amarelos, cravados em mim, como se ainda estivessem lá. E se você acha que isso é história, faz o seguinte, pega aquela trilha, vai lá, anda até o final, e quando o mato ficar pesado, quando o cheiro mudar, você me conta. Se voltar, se der tempo de voltar. Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. O corpo saiu da trilha, mas a cabeça, nunca mais. Nunca mais consegui andar no mato, nem de dia, nem com sol, nem com gente. Porque quem viu, sabe. Quem viu, nunca mais anda igual. Tentei esquecer, juro. Fingi que era coisa da cabeça, pesadelo, surto, coisa de quem ficou tempo demais no mato. Mas não foi. Porque o corpo sabe, o corpo lembra. E às vezes, não é só o corpo que lembra, é o lugar. Uns 3 meses depois, fui obrigado a voltar naquela região. Não na trilha, mas na estrada perto. Só de passar ali, o peito apertou. O cheiro mudou. O vento parou. E aquele silêncio voltou. Do nada, cortando tudo. No rádio, a música travou. Ficou só chiado. O sinal do celular sumiu. E quando olhei para o mato, eu sabia que não estava sozinho, que aquilo ainda andava por ali. E o pior, que nunca deixou de andar. Mais pra frente, comecei a ouvir uns comentários, sussurros, gente falando baixo no bar, na mercearia, histórias de cachorro sumido, gado aparecendo despedaçado, gente que sumia e depois aparecia, ou nem aparecia mais. E aí caiu a ficha. Não era só comigo, nunca foi. A diferença é que eu vi, de frente, olhei nos olhos, e depois que você olha, eles sabem que você viu, e passam a te ver também, passam a te visitar. As visitas começaram de forma sutil, arranhões na parede, som de passo no quintal, respiração pesada na janela, sempre quando o mundo dorme, sempre quando o vento para, sempre quando o silêncio pesa. Uma madrugada, acordei com 3 batidas secas na porta dos fundos. Não era soco, não era pancada, era teste, como quem bate, só para ver se abre. O corpo inteiro travou, nem respirei,
Só ouvi o som, a respiração, o cheiro. Levantei, devagar, sem fazer barulho. Fui até a janela da cozinha, puxei a cortina de ladinho e vi, no limite da luz do poste, lá no fundo do quintal, 2 olhos, amarelos, baixos no começo e depois subindo. O corpo subiu junto. Primeiro o tronco, ombros largos, enormes. Depois o peito e... então o rosto, aquele maldito rosto de bicho, de gente, de coisa que não deveria existir. E estava ali, no meu quintal. A criatura não corria, não se escondia, não fazia questão de se disfarçar, só andava, lento, como quem sabe que não precisa ter pressa, como quem sabe que quem manda é ele. Chegou perto da cerca, parou, virou e olhou, direto, dentro, no fundo dos olhos. E aquele olhar, meu Deus, aquele olhar não era só olhar, era aviso, era ameaça, era sentença. E então fez aquilo que me destruiu mais do que qualquer coisa. Sorriu, ou o que parecia um sorriso. A boca abriu devagar, mostrando os dentes, tortos, longos, afiados, como quem diz: eu sei que você me vê, eu sei que você sabe. Depois virou, devagar, e sumiu no mato, sem pressa, sem correr, sem medo, como quem sabe que volta quando quiser, que aparece quando decidir. Porque a escolha nunca é sua, nunca foi. Depois daquela noite, nunca mais dormi igual, nunca mais respirei igual, nunca mais vivi igual. E sabe, o pior, eles não precisam te pegar, não precisam te encostar, só precisam ser vistos. Porque depois que você vê, não tem mais volta. E quando eles sabem que você viu, eles passam a te ver também, passam a te acompanhar, a lembrar e a te visitar, sempre, do jeito deles, na hora que quiserem. E se você acha que isso é só história, faz o seguinte, vai lá, anda por aquelas trilhas, fica no silêncio, espera. E quando o cheiro mudar, quando o vento parar e tudo ficar pesado, só lembra de uma coisa: não olha, nunca olha. Porque se olhar, eles olham de volta. E quando eles olham de volta, você nunca mais anda igual, nunca mais dorme igual, nunca mais vive igual. Sempre achei que essas coisas eram papo de gente que bebe além da conta ou história inventada para assustar criança. Cresci no mato, conheço cada som, cada cheiro, cada bicho que anda por aqui, barulho de folha, de galho quebrando, vento no capim, tatu cavando, tudo tem um som diferente. Mas naquela noite, naquele maldito turno, eu descobri que tem coisa que não tem som, nem cheiro, nem explicação. Trabalho como vigia numa madeireira enfiada no meio da serra. Fica no fim de uma estrada de terra, cercada de mata fechada dos 2 lados. Durante o dia é até tranquilo, mas quem faz turno noturno naquele lugar aprende a entender o silêncio. Só que, naquela noite eu percebi que tem silêncio que não é normal. É pesado. É do tipo que não é falta de som, é falta de vida. A noite começou normal. Café forte, lanterna no bolso, rádio ligado baixinho, tudo tranquilo. Até que, por volta de 1 da manhã, saí da guarita para fazer a ronda externa. E na hora que pisei no pátio, eu percebi. O ar estava diferente. Não sei explicar. Era mais pesado, mais denso, como se o próprio ar não quisesse entrar nos pulmões, como se alguma coisa estivesse ali, esperando. E aí veio o cheiro. Não era cheiro de mato, nem de chuva, nem de bicho. Era estranho, forte, azedo, ao mesmo tempo doce e podre. Aquele cheiro pesado, metálico, que gruda na garganta, na pele, que te dá vontade de vomitar só de respirar.
Não era cheiro de nada desse mundo. E quando senti aquilo, cara, meu corpo travou. A mão tremia segurando a lanterna. Tentei me convencer que era só bicho morto no mato, carniça, sei lá. Só que meu corpo não comprou essa ideia. Aquele cheiro parecia vivo. E foi quando eu ouvi. Primeiro, galho quebrando. Mas não era qualquer galho. Era galho grosso. E o som vinha acompanhado de algo pesado, algo grande, como se arrastasse parte do corpo, como se fosse pesado demais para existir. Mirei a lanterna para o mato. A luz tremia e parecia nem atravessar aquela escuridão. Só dava para ver uns galhos tortos, umas folhas no chão e mais nada além do breu. Só que os passos não paravam e junto deles aquele som, aquela respiração, uma respiração que, meu Deus, não era de gente nem de bicho. Era molhada, pesada, vibrava no ar. Cada puxada de ar parecia sugá-lo inteiro. E cada vez que aquilo soltava o ar, parecia trazer junto algo que não devia existir. Meu estômago revirou, as pernas travaram, e foi nesse exato momento que eu vi 2 olhos amarelos, brilhando no meio do mato, abaixados no começo, e começaram a subir como se aquilo estivesse se levantando. E subiu até os olhos ficarem na altura da minha cabeça, e não parou. Eles estavam mais altos, muito mais altos. O corpo daquela coisa começou a se desenhar no pouco que a lanterna iluminava. Primeiro, os ombros, enormes, largos. Depois, o peito, largo, desproporcional. E aos poucos o pelo preto brilhou no feixe fraco da lanterna. A cabeça surgiu logo em seguida. E quando eu digo cabeça, nem sei se é justo chamar assim. Era um focinho, comprido, largo demais. As narinas se abriam e fechavam, puxando aquele ar podre. E a boca, Deus. A boca estava aberta, dentes enormes, tortos, alguns quebrados. Nenhum deles parecia caber ali dentro. Pareciam estar sempre expostos, sempre prontos. Então eu vi os braços. Não eram patas, não eram de bicho. Eram braços, longos, fortes, com músculos saltando, vibrando, tensos. E na ponta, mãos enormes, humanas, com 5 dedos. Cada dedo terminava numa garra preta, curva, grossa, que parecia mais uma lâmina de faca. Aquilo não era um animal. E muito menos um homem. As pernas tortas, com as juntas no lugar errado. Como se aquele corpo tivesse sido forçado a ficar de pé, mesmo que não tivesse sido feito para isso. Era desajeitado, mas incrivelmente firme. Firme demais. O corpo todo tremia, não de medo. Era como se vibrasse, como se segurasse alguma coisa, alguma energia, alguma fúria. A respiração daquele troço não era normal. Pesada, molhada, carregada. Toda vez que puxava o ar, parecia que sugava tudo à sua volta e soltava, como se estivesse se desfazendo por dentro. Era como se aquilo respirasse. Carne, sangue, dor. Cada som fazia meu corpo inteiro vibrar. Eu queria correr. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu queria. Mas as pernas não obedeciam. Não existiam mais, era só tremor, e aquilo parado, me olhando, com aqueles olhos amarelos, fincados em mim, sem piscar, sem mexer, como se me estudasse, como se escolhesse se eu ia viver ou não. O tempo parou. Eu não sei se foram segundos, minutos, horas, só sei que, de repente, aquilo deu um passo, só um, e o chão tremeu. Meu peito fechou, o ar sumiu. Foi nesse segundo, e só nesse segundo, que meu corpo destravou. E aí, não teve pensamento, só instinto, puro instinto. Virei as costas e corri. Corri como nunca na vida. O mundo virou um borrão. Eu não via estrada, não via mato, não via nada, só corria. E eu não olhei para trás, nem uma vez, porque no fundo eu sabia. Eu sabia que se eu olhasse, eu ia ver aquilo vindo. E se eu visse, eu não ia sair dali.
Entrei na guarita tropeçando, quase sem ar. Tranquei a porta, joguei a tranca. Me joguei no chão de costas para a parede, tremendo igual vara verde. O coração parecia que ia rasgar meu peito. E mesmo trancado ali, eu sabia. Sabia que aquilo ainda estava lá fora, me olhando, me sentindo. Uns minutos depois, quando achei que não podia ficar pior, veio o som. Não era passo, nem galho, nem respiração. Era um uivo, mas não um uivo normal. Era um som que parecia coisa de dentro, de carne, de garganta, de dor, de raiva. Um som que parecia rasgar o próprio ar. E aquele som não era só barulho, era peso, vibração, dor, fome, raiva. Aquilo entrou em mim como uma faca. Ficou no meu peito, na minha cabeça, no meu osso. Aquele uivo me disse tudo o que eu precisava saber. Aquilo não estava caçando, aquilo estava avisando. Eu fiquei lá jogado no canto da guarita, tremendo. A mão tentava segurar o rádio, mas não obedecia. Cada músculo parecia desligado. Eu só respirava, ou tentava, porque aquele som, aquele uivo, parecia que ainda vibrava dentro do meu peito, rodando nas costelas, na cabeça, nos ossos, em tudo. Peguei o rádio e tentei chamar alguém, qualquer um. Apertei o botão. Falei, alô, alô, tem alguém na escuta? Só que tudo que eu ouvia era chiado, estático. E no fundo, eu sabia, não era problema no rádio. Aquilo fazia o sinal sumir. Sumir tudo. Até o som do mundo parecia sumido. Olhei pela janelinha da porta da guarita. O mato estava lá, escuro e parado. Parado de um jeito que o mato não fica. Nem vento, nem folha, nem bicho. Nada. Parecia que o mundo estava segurando o fôlego. E aquele cheiro, meu Deus, aquele cheiro ainda estava lá, forte, grudando na pele. Eu queria acreditar que aquilo tinha ido embora, que tinha voltado para o mato, que sumiu. Mas eu sabia, eu sentia, não tinha ido. Estava ali, parado, escondido, ou pior, me olhando, me escutando, me sentindo, como se eu tivesse invadido o lugar errado, que não era para eu estar ali. Os minutos viraram horas. Eu tremia, suava frio, mas fiquei ali, travado. O rádio seguia mudo. E aí, no meio desse silêncio, veio outro som. Mas não era passo, nem respiração, nem uivo. Era um estalo seco, alto, de madeira quebrando. Fui olhar pela janela e eu vi. Uma das cercas da lateral estava quebrada. E não foi vento, não foi galho. A madeira estava rasgada, lascada, como se algo tivesse passado por ela. Algo pesado, grande, forte o suficiente para arrebentar uma tábua grossa como se fosse papel molhado. Na mesma hora, meu corpo inteiro gelou. Minha boca secou. Porque, se aquilo tinha passado pela cerca, estava dentro, no pátio, no meio da madeireira. Não estava mais no mato. Estava ali, comigo. E eu, trancado numa guarita que, na real, era só madeira podre e vidro. Corri para tentar desligar as luzes externas, porque na minha cabeça, se eu apagasse, talvez aquilo não me visse. Idiota! Como se luz fizesse diferença para coisa daquelas. A mão tremia tanto que eu quase não consegui girar o disjuntor. As luzes piscaram e tudo ficou no escuro. A única coisa que sobrou foi o reflexo da lua. Uma lua minguante, fraca, que mal atravessava as nuvens. E o mato ficou mais escuro ainda. Só que agora, no meio daquele breu, eu comecei a ouvir. Não passos, não respiração, mas arranhões. Na madeira, na parede da guarita. Primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo. Depois, nas costas, como se aquilo tivesse me cercando, me testando, me ouvindo, me cheirando. Cada arranhão parecia uma faca passando na madeira. E às vezes vinham batidas secas, como se batesse com o punho. Meu corpo inteiro tremia.
Eu sentia o coração batendo no pescoço, na cabeça, nos olhos. A boca estava seca, mas eu não conseguia engolir. Só pensava, se essa porta abrir, acabou. Porque a tranca era fraca, era coisa de gente, e aquilo não era coisa de gente. E de repente parou, tudo, seco do nada, nem som, nem cheiro, nem batida, nem arranhão, nada. Só aquele silêncio errado, aquele silêncio que parece que o mundo segurou a respiração, que o tempo segurou o passo, e eu segurando o corpo, porque qualquer som, qualquer movimento, vem então um barulho, mas não na porta, não na parede, no teto, bem em cima de mim, como se aquilo tivesse subido. E o som não era de passo, era de peso, peso sendo arrastado, peso respirando, peso tremendo, e junto aquele cheiro voltou, forte, molhado, e aí aquele som, bem em cima, uma respiração que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. E logo depois, um rosnado, baixo, raspado, como se fosse carne vibrando. Um som que não era só som, era peso, vibração. E eu entendi. Aquilo, sabia que eu estava ali. Meu corpo estava paralisado, mas numa fração de segundo, um instinto chutou mais forte que o medo. Eu disparei para o canto da guarita, me encolhi, tapei os ouvidos, fechei os olhos e só rezava. Nem sabia para quem, nem sabia para quê, só queria sumir. Então veio um estrondo, pá, como se algo tivesse caído no chão, forte, pesado, alto. A madeira da guarita inteira estalou. Eu achei que ia desabar, achei que tudo ia quebrar, que aquilo ia abrir um buraco no teto, me puxar e me acabar ali mesmo. Mas não, ficou silêncio, silêncio absoluto, até que passos, agora dava para ouvir, de novo, pesados, lentos, indo embora, afastando. Cada passo parecia uma marreta batendo no chão, até que o som sumiu e só ficou o silêncio. E eu, tremendo, chorando, sem acreditar. Fiquei ali, não sei por quanto tempo, até o sol começar a nascer, até o mato clarear, até aquele cheiro sumir. E só então destranquei a porta, saí e vi a cerca quebrada, a pegada no barro, marca de garra na parede da guarita, marca de mão. Não era de bicho, não era de gente, era outra coisa. Nunca mais voltei naquele lugar, nem para buscar minhas coisas. E nunca mais falei sobre isso, até agora. E se você acha que isso é só história, faz o seguinte: pega aquela estrada, vai até o final, fica lá de noite e depois me conta se você volta igual. Eu tentei esquecer, de verdade. A cabeça dizia que era só coisa da minha mente, que eu tinha surtado, que talvez aquilo nem tivesse sido real. Mas o corpo sabia. E todo dia, toda noite, era como se aquele cheiro, aquele som, aquela presença ainda estivessem grudados na pele. E sabe qual é o pior? A coisa não parou ali. Uma semana depois, comecei a ver postagens em grupos da cidade. Fotos de cachorro desaparecido. Gente dizendo que ouviu uivo estranho no meio da noite. Outros comentando que acharam galinhas estraçalhadas. E até boi, cara. Boi. Sumido. Inteiro. Eu fingia que não via. Pulava as postagens. Fingindo que era coisa de gente exagerada. Até que, numa madrugada, 3:30 da manhã, o celular apitou. Era áudio. De um amigo que mora na beira da serra. A voz dele tremia. Mano, tem alguma coisa no meu quintal. Eu juro por Deus, não é bicho. Eu não queria ouvir, mas apertei play. O áudio começou com silêncio. Depois, passos, pesados, bem pesados. Dava para ouvir o chão do quintal afundando. E no fundo, aquela respiração. A mesma, molhada, vibrante. Como se sugasse o ar inteiro. E de repente, um rosnado. Meu sangue gelou na hora, porque era o mesmo som, o mesmo que eu ouvi na guarita, o mesmo que eu senti vibrando na minha carne.
E no fundo do áudio, ele, o uivo, igual, exatamente igual, forte, rasgado, molhado, como se fosse carne vibrando. Não era um som, era uma ameaça. Não consegui dormir, nem desliguei o celular. Fiquei a madrugada inteira olhando para a porta, para as janelas. Cada som do lado de fora fazia meu corpo gelar. Minha mente lembrava, minha pele lembrava, e tinha uma certeza ali. Aquilo não estava só na mata, nunca esteve, estava perto. No outro dia, tentei ligar para esse meu amigo, sem resposta. Mandei mensagem, nada. Fui até a casa dele no fim da tarde. Quando cheguei, encontrei ele na varanda, sentado, branco, olhar vazio, como quem viu o fim do mundo. Perguntei o que aconteceu e ele só respondeu: "Mano, não pergunta." Olhei para o quintal, a grama estava toda amassada, como se algo pesado tivesse andado por ali. E perto da cerca, marca de garra. 3 cortes fundos, paralelos, na madeira e no chão, rastro. Não de pata, não de bicho, era rastro de pé. De um pé que não era de homem, nem de animal. Ele não quis falar mais. Só pediu que eu fosse embora. Disse que não queria mais papo com ninguém, que se eu tivesse juízo, faria o mesmo. E na real, eu fiz. Tranquei minha casa, tampei janela, comprei tranca, corrente, cadeado. E mesmo assim, sabia que, se quisesse, entrava. As noites ficaram diferentes. A cidade toda parecia mais quieta, mais pesada, como se algo tivesse descido da serra. Algo que sempre esteve lá, mas que agora não estava mais se escondendo. Não fazia mais questão de fingir que não existia. Agora andava, agora caçava. E o mais estranho era a lua. Quando ela ficava mais fina, minguante, era pior. Mais silêncio, mais pesado, mais presente. Eu percebi que não era como nos filmes. Não precisava ser lua cheia, nem lua nenhuma. Aquilo não seguia regra de lenda. Aquilo seguia fome. Comecei a reparar em mais coisas. Gente que sumia, mas ninguém falava. Só desaparecia. Cachorros, dezenas. Alguns achavam só pedaço. Outros, nem isso. E todo mundo fingindo que não via, que não percebia. Como se o medo fosse tanto que era mais fácil fingir que não existia. Tinha dia que eu acordava com barulho no quintal. Não era galho, nem vento, nem bicho. Era peso, passo, arranhão. Uma vez, acordei com 3 batidas secas na porta dos fundos. Não era soco, não era pancada. Era como se batesse para testar, para ver se abria. Levantei devagar, pé descalço no piso frio. Fui até a janela da cozinha. Não olhei direto. Só puxei a cortina, bem de lado, e vi, lá no fundo do quintal, no limite da luz do poste, um par de olhos amarelos, baixos no começo, e depois subindo, devagar, subindo, até ficar em pé. O corpo gelou. A mão tapou a boca sozinha, como se o instinto soubesse que, se eu fizesse qualquer som, aquilo vinha. A criatura não se mexia, só olhava, ombros largos, tronco enorme. A silhueta dava para ver, a respiração dava para ouvir, mesmo de longe, mesmo com a janela fechada. Fiquei imóvel, congelado. Só os olhos mexiam. Segui aquela sombra com o olhar. E ela andava, devagar, de um lado para o outro, como se marcasse território, como se dissesse: eu sei onde você está, eu sei que você me vê, e eu sei que você não pode fazer nada. Depois de alguns minutos, que pareciam horas, aquilo sumiu, não correu, não fez barulho, só desapareceu na escuridão. Fiquei ali, parado. O corpo tremia inteiro. Não dormi, nem naquela noite, nem na outra, nem nas que vieram, porque agora eu sabia que não era lenda. E sabe, acho que no fundo sempre teve aí.
Sempre andou no meio do mato, no meio das trilhas, das serras, das estradas que ninguém mais usa. Só que a gente se acostuma a não ver, porque quando você vê, não tem como desver. E depois que você sabe, você nunca mais anda sozinho. A partir daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. E olha, não é força de expressão, porque depois que você vê, depois que você entende que essas coisas existem, o mundo muda. As coisas que antes eram só barulho de vento, não são mais. Agora, cada som tem outro peso. E o mais bizarro é que você começa a perceber quem mais sabe, quem mais já viu, quem também carrega esse peso. Porque tem gente que te olha diferente. Gente que, quando escuta um uivo distante, não pergunta que bicho é esse, só abaixa a cabeça e finge que não ouviu. Comecei a perceber coisas que nunca notei antes. Gente da cidade que some de vez em quando. Uns vizinhos que, durante certos dias, desaparecem. Somem, fecham tudo, luz apagada, portão trancado, e depois reaparecem, pálidos, olhar perdido, como quem carrega algo que não deveria. E eu juro, teve uma noite que eu percebi algo pior. Acordei com aquele mesmo cheiro, aquele cheiro metálico, doce, podre, grudando na garganta. Corri para a janela do quarto, puxei a cortina e no portão da casa do vizinho tinha dois deles. Ombros largos, troncos enormes, a pele ou o pelo tremendo. As garras reluziam na pouca luz da rua, e o mais assustador é que eles não pareciam se esconder, não pareciam estar fugindo. Eles andavam como se aquilo fosse normal, como se aquela rua fosse deles. Um deles se virou devagar e olhou direto para mim. Eu senti. Não foi só olhar, foi como se perfurasse, como se arrancasse algo de dentro. Meu corpo inteiro gelou, e aí ele fez uma coisa que até hoje me tira o sono. Ele sorriu, ou fez algo que parecia um sorriso. Aquela boca abriu devagar, mostrando os dentes tortos, afiados, pontiagudos, e fez aquele som. Não era rosnado, não era respiração, era um som molhado, um estalo de carne, de mandíbula, como se dissesse: eu sei que você vê e sei que você sabe, que não tem para onde correr. A coisa mais apavorante é que eles não estavam só passando, eles esperavam, ficaram parados ali alguns minutos, o suficiente para me quebrar por dentro, e então sumiram. Devagar, caminhando pela rua, como se aquilo fosse só mais uma noite, só mais um passeio. Depois daquilo eu percebi, eles não são só bicho, não são só fera, são alguma coisa além, alguma coisa que pensa, que sente, que escolhe, e o pior, que decide quem vê, quem vive, quem some para sempre. E a partir desse dia, comecei a entender mais uma coisa. Ninguém fala, ninguém conta, porque quem vê não quer lembrar, e quem não vê não pode saber. É como se olhar demais te puxasse, te trouxesse para perto disso, como se saber fosse perigoso, como se saber fosse um convite. Fui atrás de algumas pessoas mais velhas da cidade, gente que mora no pé da serra há gerações, e cara, quando você pergunta, eles não respondem, não olham, não negam, não confirmam. Só abaixam a cabeça e dizem: tem coisa que não é para falar, tem coisa que é para deixar quieto. Mas eu insisti, e num dia um senhor me chamou no canto. A mão dele tremia, os olhos fundos, e só disse: você não devia ter visto, porque agora eles sabem que você sabe. E quem sabe nunca mais dorme igual, nunca mais anda igual, nunca mais vive igual. A partir dali, toda noite virou vigília. Barulho no telhado, passos no quintal, respiração fora da janela, arranhões na porta. Tem noite que acordo e o cheiro já tá lá. Antes mesmo do som, antes mesmo de qualquer coisa, é como se eles avisassem que estão ali.
sempre. Uma noite, acordei com um som diferente. Não era respiração, nem passo, nem rosnado. Era voz, uma voz distorcida, raspada, de garganta rasgada, saindo debaixo da janela do quarto, e a voz dizia: abre. Só isso, uma palavra: abre. Baixo, raspando, moendo a carne. Não consegui me mexer, o corpo inteiro travou, só os olhos abertos, as mãos segurando o lençol, a respiração presa. E aquela voz, de novo: abre. Mais forte, mais próxima, como se estivesse encostado na parede, como se a boca estivesse colada no vidro. E aí, silêncio, um silêncio seco, cortado, e depois arranhões, lentos, longos, de cima para baixo, na parede, no vidro, na madeira da janela. E aquele cheiro, subindo, grudando, queimando a garganta. E o som da respiração, molhada, rasgando o ar. Eu fiquei travado até amanhecer. Quando o sol bateu na parede, o cheiro sumiu, o som sumiu. Corri para a janela e vi a madeira toda arranhada, 3 marcas longas, fundas, cortando a pintura. E no vidro, uma marca, uma mão enorme, de dedo longo, de garra, marcada, impressa no vidro, nu. A partir dali, entendi uma coisa que nunca mais vai sair da minha cabeça. Não é o que você vê que te quebra, é o que você entende depois. Porque quando você percebe que eles não precisam te pegar, que só te ver já te destrói por dentro, você nunca mais é o mesmo. Depois daquela madrugada, nada mais foi igual. Não existe mais noite tranquila, não existe mais barulho normal. Até o som do vento, às vezes, parece respiração. Até galho quebrando, parece passo. E sabe o pior? Não é paranoia, é memória. Memória viva, que não some, que não apaga. Você aprende a andar diferente, a respirar diferente, a viver diferente, nunca mais de costas para a porta, nunca mais andando no escuro sem olhar antes, nunca mais dormir sem checar janela, tranca, portão, e mesmo assim, sabendo que, se eles quiserem, não adianta. Tem dia que acordo com cheiro no quarto, nem som, nem arranhão, só cheiro, aquele cheiro metálico, doce, podre, grudando na garganta, no nariz, na pele, como se eles só estivessem ali para lembrar, para dizer: a gente não foi embora, a gente nunca vai embora. E às vezes não precisa nem ser noite. Já aconteceu no fim da tarde, céu vermelho, frio subindo do chão e de repente silêncio, aquele silêncio errado, de folha parada, de bicho sumido, de som travado no ar. E junto, aquele cheiro, aquela pressão no peito, aquela presença. Não conto isso esperando que você acredite, porque quem nunca viu, não acredita. E quem já viu, não precisa que ninguém conte, porque já sabe, já carrega isso no osso, no peito, na cabeça. E mais que isso, carrega no medo, porque é um medo que não passa, não some, não diminui. E sabe o mais cruel? Eles sabem quem viu, sabem quem percebeu, e quando sabem, passam a te visitar. Não sempre, não todo dia, mas quando querem, quando decidem. E na real, não é nem mais sobre você, é sobre eles, sobre lembrar que eles estão aqui, que sempre estiveram. Você aprende a não falar, porque se fala, parece que chama, parece que puxa eles para perto. E por mais que o silêncio te mate por dentro, às vezes é melhor calar. Só que hoje eu tô falando, não sei nem se devia, mas talvez você precise ouvir. Porque se um dia você estiver andando por aí, pela estrada de terra, pela serra, pela trilha que ninguém mais usa, e de repente tudo ficar quieto, quieto demais, sem grilo, sem folha, sem vento, sem vida, e vier aquele cheiro metálico, corre. Não olha para trás, não tenta entender, não tenta ser corajoso, não tenta ser curioso, só corre. Porque se você parar, se você olhar,
eles olham de volta. E se eles olham de volta, você nunca mais vai andar igual, nunca mais vai dormir igual, nunca mais vai ser igual. E se você acha que isso é só uma história, faz um teste. Pega aquela estrada velha, aquela que todo mundo evita depois das 6 da tarde. Vai até o final, desliga o carro, sai, fica em silêncio e espera. E aí, você me conta se voltar, se der tempo de voltar. Porque depois que você vê, não tem como desver. E depois que eles te veem, não tem como se esconder.